ligação de Pablo Escobar com o futebol. Pablo Escobar é uma figura muito ligada às páginas policiais, mas o que pouca gente se lembra é que o narcotraficante tem uma ligação muito próxima com o futebol colombiano. Escobar era o líder do poderoso cartel de Medellín, mas era um apaixonado por futebol e logo se envolveu com os principais times da cidade, o Atlético Nacional de Medellín e o Independiente Medellín. No livro publicado em 2015, Juan, que é filho do Escobar, revelou que o pai era um torcedor apaixonado do Independiente, mas a grande ligação dele foi com o Atlético Nacional. Na década de 80, Escobar se tornou praticamente dono dos dois clubes, do Atlético Nacional e do Independiente Medellín, e também do Envigado, mais um clube ali da região de Medellín. Ele era acusado de utilizar os clubes para lavar dinheiro do narcotráfico, assim como os irmãos Orejuela em Cali com o América de Cali. E com a ajuda de Escobar, o Atlético Nacional no final dos anos 80 montou uma equipe fantástica e fez história, se tornando o primeiro clube colombiano a conquistar a Taça Libertadores da América. Eu já te conto a continuação dessa história, mas antes eu preciso te pedir rapidinho para que você deixe um like aqui embaixo, deixa aí o seu joinha e se inscreve no canal, porque isso ajuda demais a fortalecer esse projeto. Então se inscreve e deixa um like e vamos seguir com o vídeo. Naquele período, o Atlético Nacional tinha uma força financeira diferenciada e contava com importantes figuras do futebol colombiano, como o goleiro René Higuita, folclórico, o goleiro René Higuita, o zagueiro Andrés Escobar, o meia Arango e também o técnico Francisco Maturana. Todos eles, em algum momento, chegaram à seleção colombiana. E a conquista do Atlético Nacional na Libertadores de 1989, especula-se, teve uma forte influência de Pablo Escobar. E um dos episódios mais marcantes dessa história, um trio de jovens bastante armados visitou o trio de arbitragem que comandaria a segunda partida da semifinal da Libertadores entre o Atlético Nacional e o Danúbio do Uruguai. A partida seria disputada em Medellín e na primeira partida o Atlético Nacional havia sido derrotado. Segundo o diário Olé da Argentina, na época foi oferecida uma propina de $20 mil para que o Atlético Nacional não fosse eliminado naquele momento. O Atlético de fato venceu e foi por 6-0 sobre o Danúbio do Uruguai, mas a arbitragem não teve nenhuma interferência no resultado. E o episódio se repetiu para a grande final da Libertadores de 89. Dias antes da partida contra o Olímpia, que seria a grande decisão do torneio em Medellín, o Olímpia que tinha vencido o jogo de ida por 2-0, o árbitro da partida, Juan Carlos Lustó, foi abordado por um homem em Medellín com uma mala cheia de dinheiro. Lustó não teria gostado da atitude e teria acertado inclusive uma cotovelada no desconhecido, que logo sumiu do local. Na partida, o Atlético Nacional de fato conseguiu a vitória também por 2-0 e aí levou a decisão da Libertadores de 1989 para as decisões de pênaltis, e aí o folclórico goleiro René Higuita fez história defendendo e garantindo o primeiro título da história do Atlético Nacional e da Colômbia na competição continental. E fica o registro que também nesse jogo a arbitragem aparentemente não teve interferência nenhuma. E no episódio ainda mais violento, em novembro de 89, o auxiliar Álvaro Ortega foi assassinado a tiros em Medellín. Ortega havia anulado um gol do Independiente Medellín dias antes num jogo super decisivo contra o América de Cali. O crime foi atribuído a Pablo Escobar e a federação local foi muito pressionada pela FIFA e pela Conmebol a suspender o campeonato colombiano, e aí não teve como aguentar a pressão, acabou de fato suspendendo, e o campeonato colombiano de 89 acabou sem nenhum campeão. Em 1990, um árbitro uruguaio chamado Daniel Cardelino denunciou a Conmebol uma tentativa de suborno em $20 mil e ameaças de morte antes da partida entre o Atlético Nacional em Medellín contra o Vasco pela partida de volta das quartas de final da Libertadores daquele ano. A partida havia sido vencida pelo Atlético Nacional por 2-0, mas acabou suspensa pela Conmebol e remarcada para ser disputada no Chile, e aí no jogo remarcado o Atlético Nacional venceu mais uma vez por 2-0. Numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo em 2014, o ex-presidente do Vasco e já falecido Eurico Miranda revelou que naquela época, naquele jogo, homens armados com muitas metralhadoras estavam no vestiário, estavam nos bastidores do jogo, e que ali tinha coisa do cartel de Medellín. Com sucesso obtido junto ao Atlético Nacional, conquistando o título continental e tudo mais, a imprensa colombiana especula que Pablo Escobar também teve forte influência na seleção colombiana, financiando a preparação do seu país para a Copa do Mundo de 1990. Um detalhe importante é que os colombianos não disputavam a Copa desde 1962. Escobar, inclusive, teria obrigado a seleção colombiana a contratar o técnico Francisco Maturana, que era o treinador do Atlético Nacional, o seu time, digamos assim. Aquela seleção colombiana, inclusive, é apontada até hoje como uma das mais talentosas que o país já teve em toda a história. Os colombianos contavam com Higuita, Rincón,
Buffon, Valderrama e outros nomes bem importantes, mas acabaram eliminados nas oitavas de final para Camarões num jogo marcado por uma super falha do Higuita. No início dos anos 90, Pablo Escobar estava preso e entre 91 e 92 ele conseguiu deixar uma prisão para ir para uma casa de detenção construída por ele mesmo, conhecida como La Catedral. Higuita, que era amigo de Escobar, chegou a visitá-lo várias vezes em La Catedral e anos mais tarde ele chegou a afirmar que foi cortado da Copa de 94 justamente por conta da sua amizade com o narcotraficante. E outros nomes bem importantes também estiveram com o Escobar em alguns momentos, inclusive em La Catedral. Entre eles, Diego Armando Maradona e Carlos Valderrama. O traficante era habituado a pagar alguns jogadores profissionais para que eles fossem jogar partidas amistosas dentro da sua prisão particular. A imprensa argentina chegou a noticiar que Maradona foi até La Catedral sem saber que se tratava de uma prisão e muito menos que estava sendo contratado por Pablo Escobar. Já Valderrama nunca ficou muito confortável e nunca admitiu com clareza os seus encontros com Pablo Escobar, mas a imprensa colombiana relata encontros intermediados por René Higuita e outros encontros junto com a seleção colombiana. Fato é que, de forma lícita ou não, Pablo Escobar acabou influenciando diretamente no crescimento e no sucesso do futebol colombiano no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foram duas Copas seguidas em que a Colômbia chegou muito forte para os mundiais, acabou não tendo sucesso, mas revelou jogadores importantíssimos para o futebol mundial. E aí, curtiu mais esse vídeo? Curtiu mais essa entre-história? Se você gostou, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal. Esse é o recado de sempre, isso ajuda demais no desenvolvimento do canal e não custa nada, né? 5 segundinhos você faz tudo isso e ajuda muito o Entre Gols a crescer. A gente se vê num próximo vídeo. Não se esquece, se você tem Instagram, segue o nosso perfil lá no Instagram, Entre_Gols. Lá de vez em quando tem conteúdo também. Um abraço, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.